Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com o professor mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa universidade. E você poderá rever essa conversa no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, enviar perguntas a esse grande professor no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Então, Alexandre, no final do bloco passado, eu lhe perguntava sobre a inspiração, o momento em que você inicia a escrita de um livro. Como é que é essa sensação e como é que são as primeiras palavras de um livro que tem lá suas 150, 200 páginas, professor? Eu diria assim, né? Eu comecei, por exemplo, o magistério, efetivamente, lá por volta de 85, por aí, né? E nas escolas em que eu comecei, eu lembro bem assim que tinha carência de livros didáticos na época. Os governos não produziam livros para fim de ser usado em sala de aula, né, em grande número. Então, eu produzia o próprio material. Já produzia naquela época? Escrevia material, eu acho que vem daí também, né? Exatamente. Na minha juventude, em grupo de jovens, eu era de grupo de jovens, né? E escrevia peças teatrais, a gente fazia, né? Por isso o poeta Alexandre. O cara se liga, né? Eu li muito Gibran, Khalil Gibran. Khalil Gibran, né? Espetacular poeta. E li todos os livros dele, né? E, enfim, né? Eu acho que isso foi sendo adotado assim como uma necessidade. E essa no teu caso, desculpe interrompê-lo, mas no teu caso, na área didática, quando escrevias, era uma necessidade ou gostavas, tinhas vontade de fazer? Lógico, eu acho que a gente tem uma certa aptidão, né? Uma certa habilidade para escrever. E como eu sempre digo, o ato de escrever, ele é incompleto em si mesmo, né? Na medida que tu vai escrevendo, tu vai aprimorando. Exato. Então nunca se acaba. É processual, então. É processual, né? É uma questão contínua, né? E tá na maneira que tu enfrenta a realidade, na maneira com que tu lê, nas experiências, nas amizades que tu tem também, né? Tudo isso contribui para configurar uma opinião, para configurar o enfrentamento. Professor, e nesse caso, professor, como graduado, licenciado em História e coordenador de um curso de História, como é que o senhor vê a sensibilidade da nossa população do entorno relativamente à questão da própria história, ou seja, a preocupação com as coisas da nossa história, com a nossa memória? A gente como do lado da história, assim, no sentido do ângulo da ciência, certo, a gente vê que a história regional e local, ela ainda está muito, ela está vinculada à tradição familiar, né? Então a gente vê que existem livros descrevendo a dita história local, mas no fundo com a ideia de valorizar determinada família pela fundação da cidade. Né? E dessa forma a história vai ficando muito próxima do senso comum. Exatamente. Não que o senso comum não seja a matéria-prima da história. Claro, porque tem os núcleos de verdade, lógico, né, professor? Exato, as relações acontecem por aí. Só que fica muito nesse âmbito. E também sem falar, a gente tem percebido assim, em cidades cuja origem, cuja etnia é europeia, por exemplo. Certo, italiano. Nos relatos dos livros, exclui-se, né, alguns sujeitos, por exemplo, os índios, né, os negros. Os próprios portugueses que nos colonizaram e que acabaram capitaneando esse processo aqui então tem esse exclusivismo, né? Na verdade, para facultar ênfase àquela etnia, né? Aquela colonização. E determinadas famílias. E algumas famílias, pois é. E então, hoje, assim, infelizmente, o ensino de História e de Geografia, eles procuram romper com esses aspectos, né? Perfeito. De modo a
a valorizar a tematização. E é uma preocupação do curso hoje, professor, essa? A gente, como a Unisul como um todo, passou por um processo de mudança de projetos pedagógicos, né? Tu participasse também desse processo. E a gente hoje, por exemplo, trabalha geografia e história lado a lado, né? Mesmo sendo ciências distintas, com objetos de estudos distintos, mas muitas coisas... Elas conversam. Convergem e dialogam, né? Dialogam entre elas. Assim como na agronomia, geografia com agronomia. Isso é espetacular. Engenharia civil, né? Através das unidades de aprendizagem. De aprendizagem, né? Então, tudo isso em vista de que, ao escrever, eu pelo menos penso assim, a pessoa ao ler o que a gente escreve, ela ser convidada a escrever junto, né? Naquelas entrelinhas ali. Perfeitamente. Né? Então não ficar uma coisa assim posta, como se essa é a verdade. Exato. Então, por exemplo, muitos livros de história de cidades, de municípios, tem essa roupagem assim, de que quem escreve está escrevendo a verdade para alguém. Axiomáticos, né? Aí não atrai. Exato. Não atrai, né? Não instiga a pessoa a buscar novas informações, a mergulhar em outras versões. Você apenas reproduz uma dada situação e não tem essa conversa. A tendência parece essa, quer dizer, doutrinar. Quer se doutrinar, né, de modo a dizer que existe aquela verdade pronta e acabada. E como se não houvessem outras possibilidades, né, professor? Agora, professor Alexandre, como historiador e preocupado que eu sei das questões sociais da nossa região, professor, como é que tu vê essa preocupação das autoridades de modo geral, né, e das pessoas públicas e também privadas com a questão da conservação da nossa memória? De, por exemplo, prédios históricos, regiões históricas, monumentos históricos, enfim, monumentos arqueológicos históricos. Como é que tu vês essa preocupação, se existe ou não existe essa concepção nas nossas pessoas, professor? De novo, a gente vai tocar na questão assim, que isso varia de lugar para lugar, é óbvio. Mas claro, a tendência é valorizar aquilo que pertence a determinados grupos. Exato. Né? Então, aqui em Tubarão, por exemplo, nós estamos passando essa polêmica aí dos trilhos da estrada de ferro, né? Um grupo querendo que arranque os trilhos, outro que não. E eu, como historiador, assim, a gente faz a leitura, né, de que essas coisas devem ser mais debatidas, devem ser mais... inclusive nas escolas, propriamente, ser mais discutido. Então, eu vou começar conversando contigo no último bloco, professor, exatamente sobre essa necessidade de discussão, de questionamento nas escolas, principalmente, e também em órgãos públicos, com audiências públicas e coisas parecidas. Pode ser isso? Pode ser. Estamos conversando com uma honra indescritível com o professor mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa universidade, professor de vários cursos da Unisul e também... e você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Alexandre no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Confirmando a teoria, quando a conversa é agradável, o tempo é o nosso grande algoz. 3 minutos e voltamos em seguida para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje.